para trazer informação e detalhes sobre a desistência do São Paulo em relação a Maurício Lemos. Por que o Clube Paulista desistiu de contar com o zagueiro de 28 anos que tem contrato com o Atlético até dezembro de 2025? Eu vou trazer todos os detalhes para vocês nesse vídeo. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo, compartilhe este vídeo com seus amigos atleticanos e não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo. É sempre muito importante para que você, torcedor do Galo, seja notificado sobre todo e qualquer vídeo que for publicado. Bom, sou Thiago Fernandes, jornalista, e vou trazer todos os detalhes sobre essa desistência do São Paulo em relação ao zagueiro Maurício Lemos. O negócio estava praticamente sacramentado. Entre Atlético, São Paulo e o próprio jogador, tudo certo. O atleta já tinha dado sinal positivo para se transferir para o Morumbi. O Atlético dado sinal positivo para o empréstimo até dezembro de 2024, com opção de compra avaliada em cerca de US$ 1 milhão. No entanto, em meio a tudo isso, o Atlético e o jogador tinham que chegar a um acordo para que ele deixasse o Galo. O Atlético tem algumas pendências com o Maurício Lemos, essas pendências precisavam ser solucionadas e aí sim o Maurício Lemos se transferiria para o tricolor paulista. No entanto, em meio a tudo isso, Atlético e Maurício Lemos não chegaram a esse acordo. Por isso o jogador permanece na cidade do Galo e seguirá no elenco comandado por Gabi Milito. Além disso, o jogador não está nos planos da comissão técnica para a atual temporada. Então vejamos como vai se desenrolar a situação envolvendo Atlético e Maurício Lemos. O ponto é, o jogador hoje não é visto como uma prioridade pela comissão técnica de Gabi Milito. Ele entende que os atletas para esta função serão os que já estão à disposição do elenco nesta temporada. Vou trazer aqui os zagueiros, entrando aqui no site do Atlético e explicando para você detalhes sobre os zagueiros que estão à disposição da atual comissão técnica. Hoje, no elenco comandado por Gabi Milito, estão à disposição o Júnior Alonso, Lianco, Rômulo, Bruno Fux. Além disso, o Bataglia tem sido utilizado nessa função. Igor Rabelo é outro que está à disposição e, embora já tenha disputado 10 partidas no Campeonato Brasileiro, não é um nome que agrade tanto. O Galo não vai fazer qualquer tipo de objeção caso chegue uma proposta por ele. E aí sim chegaria o Maurício Lemos. Seria a 7ª opção do elenco para esta função. Então vamos lá. Júnior Alonso, Lianco, Rômulo, Bruno Fux, Igor Rabelo, Bataglia. Além disso, o Lemos, que seria a 7ª opção para o setor defensivo. Então, nesse momento, a diretoria entende que o mais interessante seria talvez uma saída. No entanto, o negócio acabou não avançando, porque o São Paulo desistiu em meio à demora para que Atlético e Maurício Lemos conseguissem chegar a um acordo. Tá certo, meus amigos? Bom, vamos lá. O Atlético não descarta a utilização da grama artificial. O gramado que vai ser utilizado nessa nova troca será um gramado normal, um gramado natural. Não é um gramado misto, não é um gramado artificial. O Sérgio, presidente do Atlético, Sérgio Coelho, falou sobre a colocação, a mudança do gramado para um gramado natural. Será a troca natural de um gramado que já é uma grama natural. E aí o Galo não descarta essa mudança para a grama artificial. No entanto, para que haja essa mudança, demandaria tempo. E como demandaria tempo, o Galo pode fazer essa alteração para um gramado artificial, para um gramado sintético, como é no Allianz Parque, estádio do Palmeiras, como é no estádio do Atlético Paranaense, a Liga Arena, e como é também no Newton Santos, que é o estádio arrendado pelo Botafogo. Então existe a possibilidade do gramado ser artificial, como são nos 3 casos. No caso do Palmeiras, no caso do Atlético Paranaense e também no caso do Botafogo. No entanto, para que isso aconteça, demandaria tempo. E aí o Atlético faria isso a partir de dezembro deste ano. Bom, vou trazer o que eu conversei com essa fonte 1 dos R's. Primeiro eu perguntei, existe a possibilidade desse gramado novo ser misto, natural ou artificial, ou será natural? Ele falou, ó, o que o Sérgio, presidente do Atlético, se referiu é natural. O artificial é muito demorado a implementação, só dá para colocar no final do ano. E aí eu perguntei, mas existe a possibilidade de artificial? Não definimos ainda, mas acho que não vai ter como escapar do artificial, não. Então, existe a possibilidade do gramado sintético, gramado artificial na Arena MRV. A situação ainda precisa ser discutida entre os R's, entre os responsáveis pela gestão do clube. Os jogadores já foram consultados lá atrás. No início,
antes mesmo da inauguração da arena. E quando consultados, disseram que seriam contrários à implementação de um gramado artificial, de um gramado sintético na Arena MRV. Então, nesse momento, o Galo não descarta um gramado artificial, porque entende que isso faria com que o gramado não tivesse problemas com shows, mudança de temperatura ou situações que pudessem ser adversas. Então, existe a possibilidade da Arena MRV ter um gramado artificial, 100% artificial. O Atlético ainda estuda qual seria a melhor viabilidade, se seria 100% sintético ou misto. Mas nesse momento, a tendência é que eles optem por um gramado 100% sintético. Então o Galo ainda avalia essa alternativa e a situação será discutida entre os IRs, os gestores do clube. E aí saberemos mais pra frente se o Galo terá o gramado artificial ou o gramado misto. Mas a tendência é que o Atlético deixe o gramado natural para que não haja novos problemas, como está havendo nesse momento na temporada e também como houve na temporada passada. Tá certo, meus amigos? Essa edição dos Donos da Bola. Me dá a lista de relacionados aí, ô Andrezão. Ó, olha só quem tá de volta, hein? Eu sou fã incondicional desse moleque. Esse moleque é pica demais. Esse moleque não pipoca. Ele mete o pé em dividida. Você sabe que eu posso dizer que é meio que um projeto de Lianco, assim. Porque ele é mais jovem que o Lianco. É um projeto de Lianco. Sabe que da medalhinha pra baixo é tudo canela. E o Zarate também, que esse aí é acima da média, tá de volta. Então agora, além das opções, viu, Thiago Fernandes, você que tá voltando hoje, além das opções que o Milito ganhou dos jogadores que estavam fora e que voltaram, de seleção, jogadores que estavam no DM e as contratações, agora ele também tem de volta o Zaratio e tem de volta o moleque Rubens. Buenas tardes, muchacho. Boa tarde, HG. Você não imagina o tanto que eu tô feliz de estar de volta. Mas, então, HG, o que eu tinha dito lá atrás, que agora não tem mais desculpa, agora não tem mesmo. O Atlético não pode jogar o futebol que jogou contra o Corinthians. Esse é um ponto. O Atlético não pode jogar o futebol que jogou contra o Corinthians. Agora, qual seria a desculpa? O gramado, os jogadores, os desfalques, o elenco curto. A gente tem que começar a colocar a culpa em quem ela é de fato. Mas você tá querendo meter letra? Não meto letra. Eu chego aqui e eu falo a verdade. Eu acho que o Atlético não jogou bem contra o Corinthians por culpa do Milito. E não só eu acho isso. Ele também acha. Porque ele foi na coletiva e falou isso no microfone. Tudo bem, então, Thiago, mas contra o Juventude ele jogou muito bem e não ganhou. Jogou bem? Contra o Juventude? Cara, quando você toma um contra-ataque, ganhando de 1-0 e toma um gol no contra-ataque, Thiago, você não tá jogando bem. Mas você está buscando uma circunstância de jogo. Mas foi um ponto perdido culpa do Milito. Desculpa já cortar e já dou meu boa tarde pra galera. Boa tarde pra todo mundo com a gente, mas o gol que o Galo toma é culpa do Milito. Não pode o time estar ganhando de 1-0 no primeiro tempo, o jogador correr meio Mas é o time que criou o jogo inteiro e os caras erraram gols lá, presumo. Mas são dois pontos perdidos na conta do Milito. Tudo bem, meu irmão, mas se ele faz o time criar, aí o time cria 1, 2, 3, 4, 5 chances, os caras não guardam, a culpa é do Milito. Marcar também. Ele tem que fazer o time marcar também. É ele que faz o time marcar. Eu tô de acordo mas é o lance que acabou com o jogo. Mas você só tá apontando. É o lance que acabou com o jogo. É o lance que foi decisivo. Você tá apontando uma O jogador do Juventude não pode ter aquele caminho todo pra correr. No jogo contra o Corinthians, o Atlético não jogou absolutamente nada. Mas ganhou de 2-0. E esse é meu ponto. Eu, como resultadista que sou, não vou reclamar, porque o Atlético venceu. E eu falei isso. Eu tava de férias, mas eu falei isso nas redes sociais. Não tô nem aí pra futebol, jogou bem, jogou mal. Eu fico preocupado pro futuro. Mas pra aquele jogo, 3 pontos na conta, é isso que importa. E ganhou. Então que se dane. Não tô preocupado mesmo. Agora, pensando daqui pra frente, o Atlético precisa ser melhor. O Atlético precisa ser mais seguro. Ele reconhece isso, não sou eu que tô falando. Ele falou isso na coletiva dele. Eu tive cuidado de acompanhar as coletivas. Porque às vezes no final das férias já tá meio cansado, né? Cansado assim. Das férias, né? De tudo lá, você tá louco pra voltar a trabalhar. Então eu tava louco pra voltar a trabalhar. Tu tava vendo. E aí o Milito fala isso. Ele fala, olha, eu reconheço a culpa do jogo de hoje. O Atlético não ter jogado bem é minha. E cara, ainda bem que o Atlético tem os craques que tem. Tem o Hulk, tem o Paulinho, tem o Scarpa, tem o Bernard. Mas eu acho que um time que tem essa qualidade toda, ele precisa jogar mais. Ô, Elton, eu gostaria de ouvi-lo, porque enquanto o Thiago falava, você balançava a cabeça para um lado, para outro e tal. E eu me incomoda um pouco o Elton equilibrado. Não. O Elton... Mas eu vou ser equilibrado. Não pode. Não pode. Porque não é possível que você vá aceitar tudo isso que o Thiago falou e aceitar e vai absorver. Eu trabalhei psicologicamente para não discutir com o Thiago na volta dele.
Hoje eu trabalhei Mas isso dura até quando? Pode ser que dure até o segundo bloco, até né? 1h15. Até 1h15, até 1h20. mas é porque eu entendo, eu concordo com o Thiago também. O próprio Milito falou a respeito das falhas que o Atlético teve no jogo contra o Corinthians. E isso ele deixou claro. Quando volta ao jogo do Juventude, aí é uma questão de dinâmica de jogo. É algo que o próprio jogo propõe em algumas situações. É claro que ali, o Atlético toma o gol, no finalzinho do primeiro tempo, né, Thiago? Quase 40, eu não lembro exatamente 40 e pouco. Foi o fim do primeiro tempo. Achamos todos desnecessário o Atlético estar tão avançado quanto estava ao fim de um primeiro tempo. E ali, eu não sei se isso foi falado pelo próprio Milito, se era uma ordem dele, ou se era uma postura dos atletas, que assim como o HG bem lembrou, quando os atletas erram tantos gols quanto foram criados e errados, é culpa inteiramente dos atletas que ali chegaram, só para completar. E o Milito, ele dispôs a equipe para criar alternativas e atacar a equipe do Juventude, a agredir a equipe do Juventude. E isso foi proposto, correto? Até aí estamos na mesma página, beleza? A questão do posicionamento dos atletas ao fim do primeiro tempo, aí é uma questão que eu me pergunto e pergunto se os atletas estavam com essa ordem de continuar com a linha alta. Como é que ia ser ele? Mas no jogo do Corinthians, o Betinho Marques do Fala Galo faz essa pergunta pra ele. Falou, olha, você não quer procurar um equilíbrio entre defender bem e atacar bem? Aí ele, muita gente fala sobre equilíbrio e tal. Mas não aconteceu que meu time contra o talvez Vasco, seja desequilibrado. Thiago. Mas, cara, o que eu proponho é isso, que todo mundo gosta, não é? Que é posse de bola, ir pra frente. Só que eu vou cobrar sempre, porque eu sei que ele tem capacidade. Ô Ti, contra o Vasco não foi isso? O Atlético conseguiu o gol, recuou. Foi retocável contra o Vasco. Então, recuou e ainda conseguiu um contra-ataque para pegar e matar o jogo e fazer o 2-0. Tentando buscar o equilíbrio. Isso. E depois, no segundo tempo, o que ele fez? Ele volta todo o time. E cara, o Panzi falou na Itatiaia recente, me chamou a atenção, acho que foi ontem que o Panzi falou sobre isso, que o Atlético pegou alguns times vivendo o seu melhor período, melhor recorte. O do Juventude era ter eliminado o Internacional e ter vencido o Grêmio. O do Vasco era vir de 5 jogos sem perder, com 4 resultados de vitórias, algo que não acontecia há 12 anos, e parou no Atlético. O São Paulo também vivendo o seu melhor momento, vinha também de 4 resultados positivos. Então, essas coisas também eu acho importante a gente colocar na balança. E o Corinthians, que ontem outra coisa que o Panzi lembrou, o que você pegou e falou assim, o Corinthians não faz gol em ninguém, mas o Corinthians do atual treinador, dos 18 ele fez 6. Ele fez 6. Então, isso é peso. Não, ele vinha de 2 vitórias e um empate. 2 vitórias e um empate. Então, assim, o Corinthians vem de um momento também diferente. Eu acho que, é claro, esse Atlético, eu vou continuar cobrando por ter um time que tem Arana, Bernard, Scarpa, Paulinho e Hulk, precisa jogar mais. Precisa fazer os adversários temerem mais o Atlético. E não deixar o Atlético enlatado, enjaulado, o Atlético ficar sem situações de gols. Isso me incomoda. Quando eu vejo um time que tem tantos jogadores de alta qualidade, isso mas também me incomoda. Mas seu discurso está mais ameno com o Milito. Quando era com o Filipão, jogando futebol que jogou contra o Corinthians e vencendo, você vinha aqui cobrar. Ai, Eltinho. Você vinha, Eltinho. Olha só. Eu tô mentindo pra você ou não? Olha só. Olha que legal. Eu falei até uma mesma frase que eu falei no tempo de Filipão. O que me incomoda era o Filipão não tirar o melhor de cada um dos atletas, coisa que o Milito já conseguiu tirar. E o Filipão, por um longo período, ele não conseguiu tirar. Mas o Paulinho e o Hulk eram artilheiros do time, Elton. O Filipão, ele conseguia... Cara, voltar com o Filipão depois de 6 meses é só com o Thiago Fernandes voltando. Mas são os recortes. Então, é a sua postura com cada treinador. Eu tô cobrando isso. Eu vou concluir. O Filipão, ele não conseguia tirar o melhor de seus atletas. Porém, ele pegou o Hulk e o Paulinho em momentos mágicos de decisão. Eles pegavam e decidiam.
Na temporada, um marcou 30 e o outro marcou 31. Mas você não via nenhum trabalho do Filipão nesse resultado de Hulk e Paulinho? No resultado de Hulk e Paulinho, não. Eu vi no sistema defensivo, não via. Não, peraí. Se o Hulk deixa de fazer gols, a culpa é do Hulk. Se o Hulk faz gols, a culpa é do Hulk. Eles já funcionavam, boa tarde, eles já funcionavam, inclusive, com o criticado Eduardo Cudê. Todos eles seguiram funcionando durante todo o ano. Já foi demitido daqui a pouco Inter, vamos chegar lá no São Paulo. De 2000... Podemos. O Thiago voltou, ele recua lá atrás. Não, o meu incômodo é a sua postura com cada um dos treinadores. Quando é o Filipão, você é um leão. Rapaziada, tá aí nosso conteúdo, nosso vídeo aí do Galo. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Você fica por aí. Um grande abraço no coração. Voltaremos em breve. Tchau, tchau. Fui.